Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje eu vou falar de um tema que foi inspirado numa sugestão da minha querida amiga, pastora Marcela Alves. Beijo pra você. E ela me fez pensar um pouquinho sobre como a gente tem enfrentado as nossas batalhas. Será que a gente tem se preparado para as nossas guerras ou a gente está indo desarmado para o campo de batalha? Se você quer conhecer melhor as suas armas e quer aprender como usá-las no combate, então não saia daí, porque o tema hoje é Prepare-se para a Guerra. Quantas vezes a gente tem enfrentado alguma situação difícil que aparece do nada, sei lá, um problema de saúde, uma crise financeira, uma depressão, um divórcio. A verdade é que ninguém está livre de problemas, mas o problema é que nem sempre a gente está preparado para enfrentar problemas. Já aconteceu isso com você? Você olha para o caos e diz assim, ai meu Deus, e agora? Então você se desespera, você tenta resolver do seu jeito. Aí você fala com o vizinho, fala com o seu chefe desse problema, você usa todos os recursos. E quando você percebe que nada muda, que tudo continua sombrio e sem nenhuma possibilidade, aí você diz assim, agora só me resta orar. E aqui eu deixo uma dica para você. A oração, ela deve ser a nossa primeira alternativa. Na verdade, a gente precisa ter uma vida de oração, porque nós estamos em guerra. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne, mas ela é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, como diz lá na Bíblia, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a gente não está combatendo contra oponentes físicos, mas a gente não entende isso. E aí a gente fica ali perdendo tempo, lutando e batalhando contra pessoas, quando o nosso inimigo ele é outro. Então a minha guerra, ela não é contra o meu marido, ela não é contra o meu filho, não é contra o meu chefe, ela não é contra o meu vizinho. Eu preciso perceber, eu preciso enxergar então, quem é que está por trás das ações de cada um daqueles que se levanta contra mim. E o nosso adversário, ele é muito astuto e ele vai usar estratégias e planos muito bem elaborados para nos vencer. Então, prepare-se para a guerra. E numa guerra, a unidade de inteligência militar, ela tem um papel fundamental, porque ela permite que os oficiais conheçam o seu inimigo. A gente precisa então identificar quem ele é, onde ele está e o que é que ele é capaz de fazer. É por isso que não só em Efésios, lá no capítulo 6, mas em toda a Bíblia, Deus deixa para nós instruções bem claras sobre esse inimigo e inclusive sobre o nome dele. A Bíblia diz que ele pode ser chamado de diabo, que significa acusador. Ele pode ser chamado de Satanás, que significa adversário, porque ele é inimigo de Deus e inimigo das nossas almas também. Ele pode também ser chamado de tentador, está lá em Mateus 4, versículo 3. Pode ser também chamado de homicida, de mentiroso, como está lá em João, capítulo 8, versículo 44. Então, esse inimigo, que você pode chamar do jeito que você quiser, ele vai tentar nos derrotar com mentiras sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre as circunstâncias que nos cercam. Então, ele começa bombardeando a nossa mente com dúvidas, com medos, questionamentos, com teorias. E ele vai fazendo isso lentamente ao longo dos anos, até que sejam construídas nas nossas mentes verdadeiras fortalezas. E essas fortalezas, elas são áreas onde nós somos mantidos escravizados, aprisionados, por causa dessa forma deformada de pensar, por causa desse engano que foi sugerido pelo inimigo nas nossas mentes. Mas se essas fortalezas são construídas com base nas mentiras do inimigo, que por longos anos ele tenta te convencer de que você não vai dar em nada, de que ninguém nunca vai te amar, de que seus pais não te amam, de que essa enfermidade veio para ceifar a sua vida. Então, são essas as mentiras, os enganos que ele tenta plantar
na nossa mente e tantas outras mentiras. Então, se essas fortalezas são construídas com base em mentiras, elas vão ser destruídas com base nas verdades de Deus. A verdade que nos liberta desse cativeiro. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João 8:32. É por isso que Paulo disse que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Isso está lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Na semana passada eu falei aqui no canal sobre mentes inquietas. E nesse vídeo eu disse que todo pensamento que vier à nossa mente, ele deve ser questionado, ele deve ser confrontado. Então eu preciso estar atento. Que tipo de pensamento eu tenho permitido que circule na minha mente? Quando eu conheço as verdades de Deus, quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, eu consigo refutar, eu consigo combater todas essas mentiras do inimigo. Então é com a palavra de Deus. A gente está numa guerra e a nossa mente é o campo de batalha. Então, prepare-se para a guerra. E como é que um bom soldado ele se prepara para a guerra? Será que ele espera a guerra ser oficialmente declarada para que então ele pegue as suas armas e tome posição? É claro que não é assim. Existe um treinamento contínuo. Então, mesmo que não haja nem rumores de guerra, esse soldado, esse bom soldado, ele continua se preparando, ele continua treinando dia e noite, porque ele sabe que a qualquer momento uma guerra pode ser deflagrada e ele não pode ser pego de surpresa. Então esse período de treinamento, ele é importantíssimo, inclusive para ele conhecer as armas que ele tem. E na nossa jornada cristã também é assim. Nós somos verdadeiros soldados, nós pertencemos a um exército e o nosso general é Cristo, como diz aquela canção. Mas para sermos bons soldados, a gente tem que estar sempre pronto, sempre alerta. Mas eu e você, a gente está perdendo batalhas importantes, porque a gente está envolvido demais com tantas coisas, com tantas distrações, com tantos problemas. E isso tira o nosso foco da guerra. E a Bíblia diz que nenhum soldado em serviço, ele deve se envolver em negócios dessa vida, porque o seu objetivo, como diz a palavra, é satisfazer aquele que o arregimentou. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, de 3 a 5. Isso não quer dizer que o soldado ele tenha que se esquivar das suas obrigações cotidianas, na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade. Mas o que ele não pode é se envolver com essas coisas a ponto de ficar embaraçado, distraído e perder o seu comandante de vista. Então, como bons soldados de Cristo, a gente precisa saber manusear as armas que Ele coloca nas nossas mãos. E a oração é uma arma poderosa nas nossas batalhas. Não é à toa que a Bíblia diz assim pra gente que a gente precisa orar sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no versículo 17. Depois dá uma olhadinha lá. O problema é que muitas vezes a gente vai para o campo de batalha desarmado, despreparado, distraído. Então, prepare-se para a guerra. Use tudo aquilo que Deus te entregou. O nosso Pai deixou para mim e deixou para você um verdadeiro manual de instruções, a Bíblia, a palavra de Deus. Ele deixou também um canal direto com o trono da graça, que é a oração. E esse canal ele está aberto 24 horas por dia. Ele deixou também a adoração e o jejum. Mas será que eu tenho usado essas armas ou será que eu tenho ido para o campo de batalha completamente desprotegido? Infelizmente, a gente tem perdido muitas batalhas porque a gente está ocupado demais, com problemas demais para resolver. A gente está cansado demais. E aí fica difícil incluir a oração numa agenda tão cheia de compromissos urgentes. Então a gente passa o dia inteiro num verdadeiro campo minado, sem qualquer proteção. Orar sem cessar significa reconhecer que eu sou dependente de Deus e que por isso eu preciso dele o tempo
todo para me orientar em cada passo que eu for dar. Porque quando eu estou conectada com o meu Pai, Ele sempre me revela o próximo passo. Ele sempre me diz onde eu devo pisar. Então orar é abrir o meu coração para o meu Pai e querer saber também o que é que está no coração dele. Quando eu oro, eu recebo as estratégias do alto, eu recebo as orientações do alto. Quando eu oro, eu sou fortalecida para prosseguir. A minha esperança ela é renovada. O meu coração ele se alinha com a vontade de Deus. E o que está no coração do meu Pai passa a fazer parte do meu coração também. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, é para aqueles que o temem. E a esses Ele dará a conhecer a sua aliança. A esses Ele dará a conhecer os segredos do seu coração. Está lá em Salmos 25:14. O inimigo ele sabe bem que se ele puder controlar os seus pensamentos, ele vai poder controlar também as suas ações. E é exatamente por isso que ele não quer que você conheça a verdade, porque a verdade vai te libertar desse cativeiro. É por isso que ele quer te manter cada vez mais distante da palavra de Deus. É por isso que ele quer te manter cada vez mais ocupado e sem tempo para orar. Você pode ter construído fortalezas na sua vida que precisam ser destruídas. E agora você já sabe de que armas você vai precisar para vencer o inimigo. Então, prepare-se para a guerra. Esteja pronto para conquistar ou para reconquistar o território que ainda permanece debaixo do domínio do inimigo. Eu assisti há algum tempo a um filme muito interessante chamado O Quarto de Guerra, que fala exatamente sobre isso. Esse filme mostra pra gente que é possível sim destruir essas fortalezas, recuperar esses territórios que estão sob domínio do inimigo. Basta a gente usar as armas certas. Então, que território da sua vida ainda está debaixo do domínio do adversário? A gente precisa saber disso, para a gente poder se libertar, para a gente usar as nossas armas, as armas que Deus colocou nas nossas mãos, para a gente destruir essas fortalezas. Então, você precisa reconquistar esse território e fincar ali a bandeira de Cristo. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. E depois que você fizer isso, você vai declarar que esse território foi reconquistado e que ele tem um dono. E esse dono é Jesus de Nazaré. Tem uma história bem interessante sobre uma certa fábrica de uma certa cidade que chamava a atenção de muitos comerciantes e de grandes investidores, porque mesmo em tempos muito difíceis, em tempos de crise, essa fábrica ela se mantinha de pé, ela continuava firme, apesar de todas as dificuldades. Então, foi criada uma comissão para visitar essa fábrica, para que o segredo do sucesso dela fosse compartilhado também com outras empresas. Então, quando essa comissão chegou lá nessa fábrica, os sócios começaram a mostrar todos os departamentos, alguns deles com várias máquinas grandes e com muita gente trabalhando. Então, depois a comissão foi levada para uma sala bem pequena e bem silenciosa, onde só tinha uma pessoa e muitos painéis de controle. E foi aí que um membro dessa comissão disse assim: "Isso não é muito importante? Não tem nada de interessante acontecendo aqui?" E um dos sócios sorriu e disse assim: "Ah, senhor, o senhor não compreende. Esta é a sala mais importante de todas. Aqui é o lugar da fonte de poder da fábrica. É daqui que sai toda a força, é daqui que sai toda a estratégia, todos os comandos que são enviados a todos os outros departamentos." Então, esse sócio concluiu com a seguinte frase, ele disse assim: "Essa fábrica ela não estaria de pé sem essa sala de força." O rei Josafá, quando ele teve medo de enfrentar os seus inimigos, ele precisou entrar no seu quarto de guerra, na sua sala de força, onde ele clamou, ele chorou, ele orou, ele buscou a face de Deus. E ali ele recebeu todas as instruções de Deus para aquela batalha e ele foi vitorioso. Está em 2 Crônicas, lá no capítulo 20.
Na nossa vida cristã, o lugar da oração é a nossa sala de força. É de onde vem todo o poder e toda a autoridade para que a gente vença as nossas guerras. Esse filme que eu falei, O Quarto de Guerra, ele apresenta para a gente também uma sala de força, onde todas as nossas batalhas espirituais, elas são travadas e elas podem ser vencidas pelo poder da oração. É nesse lugar que a gente vai silenciar todas as vozes do nosso coração e da nossa mente, para ouvir uma única voz, que é a voz de Deus, e para receber dele todo o poder, toda a autoridade, todas as instruções, todas as estratégias para cada uma das nossas batalhas. Amém? Eu tenho recebido algumas sugestões de temas para as nossas mensagens e na próxima semana, então, eu vou falar sobre como lidar com o inesperado. Esse tema foi sugerido pela minha sobrinha, a Rutinha. Obrigada, Rutinha. E você não pode perder. Então, na próxima semana, como lidar com o inesperado. Sugestão da Ruth. Obrigada, Rutinha. E se você tem também alguma sugestão, deixa para mim aí no seu comentário, que eu vou ficar muito feliz de poder interagir com você e também de atender a sua sugestão. Combinado? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, para que a gente esteja aqui de novo, juntinhos, na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.